What am I gonna do? E aí, pessoal? Hoje eu vou falar sobre alguns filmes disponíveis na Amazon Prime. E são filmes, assim, sensacionais. Primeiro, eu vou começar com P2, Sem Saída, de 2007. É um filme bem interessante, um pouco chato para alguns, eu acho, mas ele me prendeu bastante. Eu pensei, vai ser um filme meio chato, vai ser um filme que eu vou me distrair muito, mas não, é um filme assim bem legal. É que a parte chata dele é que se passa dentro de um estacionamento. É praticamente o filme inteiro dentro de um estacionamento muito grande de uma empresa muito famosa. Então, conta a história da Ângela, uma executiva, aquele bem clichê, aquela pessoa que trabalha 24 horas por dia e tal, e é véspera de Natal, e ela pega e tá saindo, assim, quase na véspera ali mesmo, meia-noite, da empresa, e acontece que ela fica presa lá. Só que ela pensa assim, bom, porque na verdade o carro dela não pegou, e ela acaba ficando presa. Só que ela pensa assim, bom, vou ir no guardinha pedir ajuda, né? Óbvio. Qualquer um faria isso, só que foi uma coisa meio ruim. O cara que faz o guardinha Thomas é o Wes Bentley, que ele também fez American Horror Story o Hotel e também fez Beleza Americana. Ele era o Ricky Fitz, o vizinho da Jane. Então, o que acontece nesse filme, para não dar muito spoiler, é uma perseguição o filme inteiro com essa mulher. É um terror assim com um tom psicológico bem assim difícil, porque tu também fica se perguntando o que tu faria no lugar dela. Sabe, assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou correr, eu vou me fingir de louca, porque o cara era completamente louco. Então, dá uma aflição, uma coisa assim nesse filme. Angela, you okay? I didn't mean to scare you. What happened to my clothes? Yeah. What do you want? I've seen you drive out of here so many times. It's strange being with you. It's great, actually. Agora a gente vai falar sobre o Dentro de Casa, também disponível na Amazon, que é sensacional. Eu já tinha ouvido falar sobre esse filme, mas nunca tinha me chamado muita atenção. Porque o plot dele é bem legal, assim, porque é uma coisa que acontece bastante hoje em dia, que é um professor de literatura que tá um pouco farto, assim, da vida acadêmica dele e da vida dele também, porque nenhum aluno se mostra interessado nas aulas dele, nenhum aluno lê nas aulas dele, nenhum aluno sabe quase escrever nas aulas dele. Então ele se torna um pouco assim desmotivado, frustrado com aquela carreira de professor, né? E ele é o Germain. Française. E ele é um professor, então, bem ácido, um marido também bem, assim, distante, um pouco ácido. E o que eu achei legal é que é um filme de 2012 francês, que eu tenho gostado muito de filmes franceses. E esse ator, ele é bem legal, assim, ele dá um humor bem irônico, que ele já fez outro filme, aquele da Emma Bovary, que eu já falei aqui no YouTube. Então, esse filme me chamou mais atenção ainda porque no fim ele encontra um rapazinho, o Claude, e ele se demonstra muito assim, porque ele pede uma redação dos alunos e ele tá ali corrigindo, pensando, pá, que merda, que merda, que merda. E ele vê uma muito estranha, que é bem assim, tipo, dentro de casa, que é o nome do filme, né? Porque o Claude se imagina dentro da casa do Rafa, o colega dele. Então, é um filme assim que ele tem aquele desejo, ele ficava pensando como seria estar na casa do Rafa, como seria isso, como seria aquilo, e no fim ele consegue entrar na casa do Rafa e continua escrevendo as histórias. E esse professor cada vez está mais, nossa, mas esse guri escreve bem, mas isso e aquilo. Só que o Rafa é um aluno e uma pessoa muito inocente, assim, uma pessoa que se deixa levar. Pensou, bah, o Claude quer ser meu amigo. Isso me deu muita pena, porque parece, assim, que o Claude é quase um psicopata.
também porque ele não tem uma família bem estruturada, assim, mas dá muita pena do Rafa nesse. E para quem gosta de livros, até filmes, mas para quem gosta de livros, esse filme, assim, é sensacional, porque o cara, ele cita o Schopenhauer, ele cita o Dostoiévski, o Tolstói, o que fez também a Madame Bovary, que isso que eu achei muito legal, porque ele é um francês, óbvio que ele ia citar ele. Pena que ele não citou o Balzac também, tava esperando esse. Então, é um filme, assim, muito legal. Ele também fala do Chekhov e do Dickens, Kafka. Então, eu fiquei, sabe, toda hora ele citava alguém e eu ficava, nossa, e ele dá pra esse menino, pra inspirar ele, vários livros durante a semana. Eu fiquei pensando, meu Deus, como eu queria que um professor fizesse isso. E o guri tem um tom de arrogância que, na verdade, o professor se via nele quando, assim, né, percebia, assim, que eles tinham uma coisa parecidas, assim. E a mulher também dele cita o assassinato do John Lennon e tal, por causa do livro que tinha inspirado o assassino. Então é um filme bem culto, assim, para pessoas que gostam bastante de cultura, que vão pegar os vários sinais que o filme dá, né? Então começa a acontecer muitas coisas estranhas nesse filme com o Claude e a família. E eu não, assim, eu acho que ninguém vai conseguir ver o que é a realidade, o que é a imaginação dele, e isso que é interessante nesse filme. Apesar que eu gosto, assim, de saber o que é o que, né? Todo mundo acho que gosta disso. Mas é bom porque fica tudo nas entrelinhas. E esse guri também, ele tem um tipo de complexo de Édipo muito grande. Muito grande. Porque ele tem um sério problema, assim, porque uma que ele não teve mãe, a mãe deixou dele, então ele tem uma forte, parece, atração pelas mães, sem dar muito spoiler. Então tem várias mensagens, tem que prestar muita atenção nesse filme para a pessoa pegar todas as metáforas, as ideias. E eu achei, assim, essa ideia dentro de casa muito peculiar, assim, e muito interessante, porque o Claude fala várias vezes, até no final, assim, ele fala também, o que tem dentro daquela casa? Como será que é aquela casa? Porque já que ele não tinha uma casa, assim, bem estruturada, ele deve ter se perguntado, o que na casa do Rafa tem que na minha não tem? Então, aquilo acho que foi, né, na cabeça dele, assim, foi até que ele pegou e pensou, bah, vou me infiltrar lá. Só que eu também me vi nisso, eu fiquei pensando assim, bah, como será que é na casa dos meus vizinhos? Todo mundo deve ter uma vida bem diferente. A gente pensa que todo mundo segue o mesmo princípio, ou tem, tipo, regras, né? Todo mundo é igual, mas não. Então é tudo bem diferente, assim como na casa do Rafa, tudo era bem diferente do que na casa do Claude. Então, eu achei muito legal, assim, essa ideia de refletir sobre isso, né? E o elenco também é muito bom, porque tem a Emanuelle Seger, que fez a Noite de Fel, também, Lua de Fel, que agora ela é casada com o Polanski, na verdade há muito tempo é casada com o Polanski, e a Kristen Scott Thomas, que também fez a Lua de Fel com ela, e participou de vários filmes muito bons, né? E o Germain é o Fabrice Lutin. Então, esses filmes franceses realmente, assim, estão me deixando de boca aberta, de tão bons que eles são. E espero que vocês assistam esse, vou deixar uns clipezinhos aí para vocês verem um pouquinho. So now.